Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãos, bom dia para todos. E bem-vindos a esta reflexão da Palavra de Deus esse dia no Católico hoje. Não deixe de compartilhar esse vídeo com a sua comunidade, de dar o seu like, o seu gostei. E hoje a reflexão será em Marcos capítulo 5, versículos 21 ao 43, nessa terça-feira do dia 4. Muito bem, vamos iniciar então a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: "Minha filhinha está nas últimas, vem e põe as mãos sobre ela para que ela sare viva." Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou sua roupa. Ela pensava: se ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se para o meio da multidão, perguntou: "Quem tocou a minha roupa?" Os discípulos disseram: "Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou?" Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe tinha acontecido, veio, caiu aos pés de Jesus e ele lhe disse: "Filha, a tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença." Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: "Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre?" Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: "Não tenhas medo, basta ter fé." E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: "Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, está apenas dormindo." Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança e Jesus pegou na mão da menina e disse: "Talita cum", que quer dizer: "Menina, levanta-te." Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, caros irmãos, hoje nós temos essa passagem muito emocionante em que temos 2 histórias, na verdade, conectadas, interligadas. Uma mulher com hemorragia, 12 anos, e uma menina que estava nas últimas, morrendo, que é a filha de Jairo. E aqui a gente percebe o poder de Jesus e a compaixão de Jesus, quer dizer, a sua misericórdia em ação. Primeiro a gente se dá conta que são 2 histórias muito difíceis, são casos desesperadores. Uma menina morrendo, morre, não morre, nas últimas, e uma mulher de 12 anos, que poderia morrer a qualquer momento também. São situações muito difíceis. Mas a gente percebe que são 2 pessoas bem diferentes que estão buscando Jesus. Jairo é uma pessoa que tem prestígio. A mulher na sociedade, aquela mulher doente, não tem voz, não tem vez, não tem prestígio, não tem posição. Mas o que importa é isso? O que importa, na verdade, é que a fé não depende de quem nós somos ou o que possuímos. Seja uma pessoa poderosa como Jairo, que não pode fazer nada diante da doença da filha dele, seja uma pessoa simples como essa mulher, já empobrecida, porque gastou tudo ao longo dos anos com a sua doença, e não tinha mais o que fazer a não ser encontrar a misericórdia e a graça de Deus na sua vida. Então, para alcançar a graça, ela pode vir de uma maneira visível, como para Jairo, todo mundo vai poder presenciar, e ela pode vir de uma maneira invisível, silenciosa. A mulher apenas tocou Jesus e a graça aconteceu sem ninguém perceber, no seu próprio Jesus. Então, a gente percebe que a graça, ela andou na vida de ambos. Mas aqui existe o toque da fé, porque essa mulher tocou Jesus com muita fé, como a gente percebe, versículo 30. Ela o tocou, abre aspas, uma força saiu dele, fecha aspas. Significa que o poder de Deus está disponível para qualquer pessoa que o tocar com fé.
E aí Jesus pergunta, em seguida, versículo 31, abre aspas, quem me tocou? Fecha aspas. Ou seja, isso pode nos fazer pensar sobre os nossos próprios encontros, a maneira como nos aproximamos de Jesus, seja em oração, seja na Eucaristia, seja através da Palavra de Deus, e se a gente acredita de fato que essa aproximação para com Cristo vai nos trazer graça à nossa vida. Ou seja, aproximar-se dele com o coração, é claro, com muita fé. Como uma pessoa desesperada mesmo. Essa mulher tocou em Jesus desesperada. Então, na nossa oração, no encontro da Palavra de Deus, a gente tem que ir com muita sede. Quase assim, espiritualmente desesperado para conseguir uma migalha que seja, uma gota que seja da graça de Deus na nossa vida. Se a gente for com esse intuito, com esse sentido, com essa fé, alguma coisa, mesmo que uma gotinha da misericórdia, vai cair na nossa vida. Porque Jesus, ele é misericordioso, como a gente percebe. Então a mulher revela ali, ela revela a sua identidade, que ela não tem outra saída. Jesus está procurando quem o tocou. E aí ela se revela e conta a história, e Jesus diz para ela, no versículo 34, abre aspas, filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Pronto. A gente vê o coração compassivo de Cristo aqui, né? Que fica contente que ela se aproximou dele com muita fé. E Jesus curou o corpo dela e devolveu para ela a paz também, porque Jesus dá a paz. Então ele resolve não só os problemas internos, mas as feridas internas também, porque ela estava com medo, com culpa. Mas Jesus deu a paz para ela, tirando o medo e a culpa do coração dela. E quando chegamos na situação de Jairo, a gente percebe o seguinte, o pessoal que estava lá na casa de Jairo já veio dar a notícia, versículo 35, tua filha morreu, por que incomodar o mestre? Fecha aspas, versículo 35. Ou seja, Jairo está passando por um turbilhão também, um desespero, a sua fé está sendo testada ao extremo. Ele, enfim, está perdido no meio dessa tempestade. Jesus disse para ele, não tenhas medo. A gente lembra que quando lá no meio da tempestade, foi Jesus quem acudiu os discípulos desesperados. Aqui também, chega uma notícia aterradora, avassaladora, sua filha já era. Então no meio desse caos, Jesus diz, não tenha medo, basta ter fé. Interessante como Jesus coloca uma palavra para acalmar toda a situação, né? É um convite a confiar em Deus. Mesmo que as situações, as circunstâncias pareçam impossíveis, é um convite a confiar em Deus. Ou seja, nunca é tarde para esperar na misericórdia. Pode ser a situação mais terrível que a gente vai imaginar. O extremo do desespero. Pode ser o mais terrível. Confie em Deus, basta ter fé. Talita cum. Olha a palavra que Jesus diz em aramaico aqui, né, para a menina. Menina, levanta-te, só disse uma palavra para ela, né? Ou seja, mesmo os nossos momentos de dor e de luto, como que ocorre aqui nessa passagem, Jesus ele é o Senhor da vida e o Senhor da morte. Ele é o Senhor de tudo, na verdade. Ele está presente para trazer luz no meio do caos, no meio das trevas, enfim. A conclusão para nós é muito simples nessa passagem, tanto dessa passagem de Jairo quanto da mulher doente. É um convite à fé, é um convite à reflexão. É um convite a se aproximar de Cristo cada dia com muita sede de obter uma graça dele. Tem que ser assim. Nosso coração tem que estar muito aberto, porque o coração fechado nada vai receber, né? E até o que tem vai desaparecer lá, né? Porque até o pouco que tem vai ser tirado, como Jesus diz em outra passagem. Aproximar-se dele com muita confiança, com muita fé. É isso que nós temos que entender e compreender o seguinte, não existe o impossível. Para Deus não. Não existe o impossível para Deus. Para Deus o impossível é possível. Então, e mesmo que a gente esteja no meio da dor e do desespero, isso pode ser transformado, porque não existem situações impossíveis para Deus. Vamos pensar, então, hoje, né, nessa mensagem que está trazendo esperança para nós. Claro, mantenhamos a nossa vida sempre numa contínua oração, marcando os nossos horários de meditação da palavra, que a gente precisa ter cada dia. A gente não pode ser aleatório na oração, tem que ter horários marcados. Peçamos a Deus a bênção nesse momento para a gente terminar a nossa reflexão. Não deixe de dar o seu gostei para esse vídeo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, o Senhor nos acompanhe.